Boa tarde a todos. Dando seguimento ao nosso evento, vamos agora à apresentação dos museus. Abriremos a sessão com a participação do Museu de Arte Sacra de São José dos Campos. Passo a palavra aos colaboradores dos serviços educativos do museu. Leonardo Gabriel Sabino, graduando de História pela Unifesp. Lucas Gabriel Pozzi, graduando de Artes Visuais pela Unopar. Gabriel César Bueno, graduando em História pela Univap. Ediglé Silva Honório Job, graduando em História pela Univap. Após a apresentação, teremos 5 minutos para questões. Boa tarde, gente, tudo bom? Vamos começar com a primeira pergunta de todas. Alguém já frequentou o Museu de Arte Sacra? E já frequentaram a parte literária do Museu de Arte Sacra também? Alguém sabe aonde fica a parte literária do Museu de Arte Sacra? E as oficinas que tem aos sábados, os mercados ao vivo? Então, eu vou ser meio suspeito para falar, porque a minha parte é mais administrativa do que dos outros colegas, né? Mas todos eles estão na parte externa do Museu de Arte Sacra. Então, aos que visitaram, né? Normalmente a gente costuma visitar só a parte interna do museu, com as mediações, que o Ediglé vai falar sobre a importância das mediações com o público que vai lá, né, qual que é o público-alvo, e como o museu tem essa questão social também nas mediações. O Lucas, o Leonardo e a Keila vão falar sobre a importância da parte literária, do quão importante é quando as crianças visitam o museu, porque é meio óbvio, né, que se a gente parar para pensar, não é muito costumeiro que crianças visitem museus. Não é muito costumeiro que as famílias visitem museus hoje em dia, né? Então, tendo essa parte literária, acaba sendo um incentivo para aquela criança que passa na frente do museu e que ela puxe o pai para ir também para dentro do museu conhecer o que tem de importante. Então, agora, o que vai ficar com a palavra é o Ediglé, e ele vai falar sobre a importância das mediações e de quanto isso é uma questão não só educativa, mas também é uma questão social e que faz a pessoa querer voltar e levar o pai, a mãe, o avô no museu. Boa tarde a todos. Como aqui já foi falado, né, meu nome é Ediglé, mas Ed acredito que fica mais fácil, tá? Eu me propus a pegar um grupo específico de visitas ao museu, que é a questão de fazer a relação do museu com bem-estar, museu e saúde, tá? Acredito que aqui, se não todos, mas a grande maioria, entende a importância do museu como memória e identidade e pertencimento também. Então, o Museu de Arte Sacra de São José dos Campos, onde trabalhamos, recebe visitas de instituições como o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é um órgão comunitário que atende pessoas com transtornos mentais e também pessoas com vícios, em bebidas, né, em drogas também. Então, quando essas pessoas vão até o museu, elas não vão ali só para entretenimento. Os agentes de saúde que acompanham essas pessoas já entendem a importância de um museu como uma melhora para essas pessoas. Porque quando essas pessoas entram ali naquele local, elas conseguem ter o senso de autoconhecimento e comunidade dentro do espaço de cultura. Muitos exemplos, né, já estão sendo espalhados por aí, como países como Dinamarca, que lá eles têm um termo que eu não vou falar, né, na língua do país para não cometer uma gafe, mas traduzindo para o português significa vitamina de cultura, onde que pessoas que estão desempregadas, têm diagnósticos de depressão, tá, elas são incentivadas a buscarem locais, né, de cultura, como museus, galerias de artes, jardins botânicos, para estar indo e ter essa perspectiva ali de entender a sua identidade, né, entender a sua função como indivíduo na sociedade. Outros exemplos também, você tem na Bélgica, onde médicos já tem autorização para estar prescrevendo idas a museus, né, de uma forma que quando as pessoas vão até lá e o museu é pago, com essa prescrição, eles conseguem gratuidade. E é legal falar também
a questão dessa parte de ser gratuito, né? Porque às vezes tem um problema de preconceito, de achar que tudo que é gratuito não é bom, né? Eu acredito que não todos os museus são do São José dos Campos, mas a maioria, né, você tem a gratuidade. E lá você consegue absorver grandes coisas, né? Então, tem esse problema também de muitos pensamentos da sociedade que deve ser retirado, né? Por fim, a gente também, no Brasil, você tem o pioneirismo com uma médica no Rio de Janeiro, que ela faz essa relação, faz uma terapia ocupacional, com a questão de que ela abriu um ateliê de artes, e nesse ateliê ela trabalha com esses pacientes, mostrando para eles, né, como ela trabalha ali, fazendo com que eles melhorem ali dos seus problemas de ansiedade, depressão, enfim. E aqui eu termino, eu passo agora para o Leonardo, e eu agradeço aqui. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Leonardo. Eu gostaria de estar apresentando para vocês um pouco sobre o nosso museu literário, que acontece também na área externa do museu. Bom, lá a gente tem uma gaiola de passarinho, que foi achado pela nossa gestora numa caçamba de lixo, e ela decidiu trazer para a gente lá no museu, para toda a equipe ter alguma ideia, né, do que poder estar fazendo com essa gaiola e utilizar lá no museu. E, bom, a gente teve a ideia de colocar dentro dela diversas mensagens motivacionais para que as pessoas possam, né, passar todos os dias na frente do museu e estar retirando essas mensagens, né? Essa gaiola fica logo na entrada do museu para ter um fácil acesso, né, da população que passa por ali diariamente no museu. Além disso, também tem a parte literária, com diversos livros que foram doados pela própria população, né, que decide doar os livros, a gente coloca lá, né, temos diversos livros de diversas faixas etárias, mas principalmente o que temos lá é os livros de enquanto juvenis, né? E a ideia é que as famílias possam levar os filhos para, né, ter esse momento de leitura, né, e incentivar também as crianças a ler, né, e formar futuros leitores, né, que a gente já sabe que é muito importante isso para a formação das crianças. Bom, essa é a parte do Museu Literário. Eu vou estar dando a palavra para o Lucas, que é falar sobre reciclagem. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Lucas Cabral, sou graduando de Artes Visuais, estagiário lá no Museu de Arte Sacra. E eu lá no museu, eu acabo tendo trabalho mais da parte de criação e sustentabilidade em si, né? Que é o grande foco hoje, né, na nossa reunião aqui. Então, eu vou falar um pouquinho e apresentar para vocês qual que é o projeto, né, que acaba sendo até um dos projetos principais do Museu de Arte Sacra, né? A gente tem um projeto que se chama Museu Literário, que é juntamente, além da parte da leitura e tudo mais, a gente também tem essa parte da reciclagem em si e da sustentabilidade, né? De recriar, né, coisas que às vezes eram para ser jogada fora, que viraria lixo, né, para fazer e virar, então, brinquedos, objetos de decoração, através de oficinas, né? A gente passa essas oficinas para as pessoas que elas vão lá no museu, inclusive também o Edgley estava falando da parte social, do CAPS, é muito legal também, gente, porque o CAPS, eles já trabalham muito com terapia, com essa parte ocupacional, né? E as nossas oficinas, elas acabam servindo também como uma terapia para essas pessoas que estão em reabilitação, sabe? Então, ter isso dentro do museu, eu acredito que é de suma importância, não só para o Museu de Arte Sacra, mas para todos os museus daqui da região de São José dos Campos, sabe? Então, a gente faz a coleta, né, desse material reciclável, a nossa gestora Edna, ela traz para a gente grande parte, a gente também recebe doação desse material, e com esse material a gente está recriando e ensinando para as pessoas como que a gente pode reutilizar aquele material para que ele não vá para o lixo e que a gente consiga ensinar isso para o povo e as pessoas até juntamente também, quem quiser, tipo,
conseguir utilizar isso como fonte de renda extra também. Então, além disso tudo, a gente também consegue estar mexendo na parte econômica, né, que é muito importante, que a gente teve agora de manhã também, que é muito importante para a sociedade em si, e eu acho que tudo isso agrega bastante para a gente. Eu trouxe também para a gente ter como exemplo algum dos materiais que a gente faz, algum dos objetos que a gente faz, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver por estar um pouco longe, mas essa daqui é uma réplica que eu mesmo fiz, ó, do Museu de Arte Sacra. Para quem não conhece, o museu ele antigamente era uma capela, né? Que era a capela de Nossa Senhora de Aparecida, e eu utilizei palitinhos de sorvete mesmo, juntando e depois pintando e decorando, a gente conseguiu fazer uma réplica do museu. Eu deixo lá em exposição para quem quiser ver sempre também, né? E é muito legal porque a gente consegue estar reutilizando esses materiais, né? Outro também projeto que a gente acabou fazendo esses dias para trás mesmo, foi de utilizar também a caixinha de leite. A caixinha de leite, se você cortando ela, você consegue fazer uma trançagem de uma cestinha. Aqui no caso a gente fez um balão. Esse balão aqui, ele também pode ser até utilizado também como uma luminária, se você quiser colocar uma lâmpada dentro. Então dá para fazer muitas coisas, sabe? Vai vir muito da sua criatividade também, do seu gosto, né? A gente também tem lata de leite, sabe? Aquelas latas de leite que vai leite em pó, qualquer tipo assim. A gente também decora com barbante, né? Fica um objeto para decoração, um porta-treco, é muito bacana. A gente também, esses dias, acabou criando também o pote da calma, que é mais voltado também para as crianças, né? Em que elas, com esse potezinho, a gente faz a decoração dele com glitter, com material reciclável mesmo, até o próprio rótulo da garrafa, a gente picota ele, e daí chacoalhando, ó, não sei de longe se vai dar para ver, mas olha só, ele fica todo colorido, e é uma fonte assim também para a gente se acalmar e para a criança passar o tempo. Tudo isso com material reciclável, tá, pessoal? Além disso também, a gente também está com um projeto que a dona Edna citou de manhã, que é o projeto também, né, das bombas de semente, né, que eu acho um projeto muito bacana, que a gente começou agora, que a gente criou, que seria, a gente pega, né, os rolinhos de papel higiênico, a gente decora eles como a gente bem preferir. Eu aqui no caso, eu fiz uma árvore da araucária, porque a principal que a gente vai utilizar, né, é o pinhão. Por quê o pinhão? O pinhão, ele é uma planta muito fácil de ser plantada e ele pega muito fácil em qualquer lugar, sabe? E além disso também, a araucária em si, ela está muito em falta no Brasil, né? Então, através de um projeto que a gente viu, né, na internet, a gente quis ampliar ele e participar também, fazendo esse reflorestamento também, ajudando em si também no meio ambiente, na parte climática também, que às vezes faz falta, né? Então, a gente passa isso para a criança, ela pode decorar do jeito que ela quiser a bombinha dela, né? Aí a gente coloca aqui o pinhão juntamente com a argila, e depois é só colocar ela debaixo da terra, regar, que daí vai nascer uma nova araucária. Bem, gente, esses são alguns dos materiais que a gente faz lá, mas a gente ainda faz, todo mês a gente faz alguma coisa nova, a gente segue um cronograma, entendeu? Para seguir Dia das Mães, Dia do Meio Ambiente, então sempre vai ter coisa nova lá no Museu Literário, né? Eu vou passar agora também um pouquinho a palavra para a nossa estagiária também de pedagogia, a Keila, que ela vai falar também um pouquinho dessa parte do Museu Literário, tá bom? Boa tarde, meu nome é Keila, né? Eu faço pedagogia. Eu cheguei no museu, acho que esse mês faz 2 meses, então assim, já cheguei, as coisas já estavam acontecendo, mas eu consegui me inserir dentro de todo esse processo, e aí eu estou juntamente com o Lucas, né, que fica mais lá fora, o Léo, desenvolvendo atividade assim voltada para as crianças, né, como eu sou da parte pedagógica, mas que faça sentido, né, a aprendizagem significativa, porque a gente recebe escola lá, então assim, para mim não valeria a pena somente a criança visitar o museu e não sair de lá com uma aprendizagem significativa.
E estar dentro do Museu de Arte Sacra é ocupar um espaço que antes eu achava assim que era impossível de ser ocupado da forma que é. Nós estamos situados no centro e tem o pessoal que na hora do almoço vai para lá para ler, né, como os meninos já falaram da parte do Museu Literário. Então, assim, tem um mundo ali dentro daquela capela, não somente as imagens, as vestes. Então, assim, tem outras coisas por ali acontecendo o tempo todo. E é realmente vivo e é realmente importante a gente ocupar esse espaço, porque é nosso. Então, assim, estar lá é sentir que eu estou fazendo a diferença e trabalhar com esses materiais, ver potencialidade nesses materiais, assim, está sendo muito gratificante. E é isso. Muito obrigada. Bem, pessoal, boa tarde. Uma pequena, né, parcela daquilo que a gente faz lá no museu. E deixo aqui também 2 detalhes. O acompanhamento de policiais em tratamento pós-choque, que também faz parte do CAPS, como o Edgley falou. São muitos os que estão doentes e que vão à procura do museu para realmente estar fazendo esse lado social. Outra coisa são a equipe de idosos, grupos de idosos que frequentam, visitam com frequência o Museu de Arte Sacra, né? E nós temos também a graça de ter recebido o convite do Contur, já tem 5 anos que a gente faz parte do projeto Mercadão Vivo. O Mercadão Vivo acontece numa tenda, né, nos jardins do museu, e todo sábado o nosso horário de trabalho é das 8 às 14 horas, começando a apresentação de músicas a partir das 9 horas, música mecânica, às 11 horas, apresentações, e tem malabarismo, tem palhaçaria, e com isso tem oficina para as crianças todo dia. Sábado a gente bateu um recorde, né, Edgley? Foram quase 20 potes da calma. As crianças vão ficar todas calminhas, vão largar um pouco do celular, né? Eu acho que isso é muito importante. Até vou pedir para os meninos passarem a garrafinha aí para vocês verem, ou se alguém já viu lá fora. Mas é uma coisa simples, muito simples. Todo material que flutua, no caso ela pegou até PET mesmo, picou algumas tampas, né, meninos? E é inserido dentro da garrafa, né? A garrafinha pequenina eu acho mais cômodo para as crianças, mas tem tido uma procura bem grande, sabe? E fica o meu convite para que todos possam visitar o Museu de Arte Sacra e realmente ver como a gente interage mesmo com o visitante. Tá bem? Meu muito obrigado. Obrigada, Mariana, por essa oportunidade. Foi fantástico conhecer você. Foi um diferencial muito grande para o museu. Acho que todos eles pensam assim, como estagiários. Vocês viram de diversas formações. E eu agradeço muitíssimo. Tá? Obrigada. Só para fazer um complemento, né, o jabá completo, né? Além do Museu Literário, a gente está com 2 exposições novas lá, né? A exposição da Escola de Belas Artes de São José e também um recorte da exposição Arte Viva, que era um recorte da exposição que estava no Museu Municipal. E os horários são, né, de terça a sexta, das 9 até as 5 da tarde, e aos sábados, das 8 até as 2 da tarde. Todos são convidados aí lá, tá bom? Temos perguntas para a equipe do Museu de Artes Sacras? Agora nós vamos passar uma questão de perguntas, né? Uma sessão de perguntas. Esse pessoal executa um belo trabalho social, além de trabalhar muito bem as peças sacras, e tem obtido resultados significativos. Isso é um exemplo de como o museu
pode trabalhar objetos de artes, mas trabalhar pessoas, e pessoas que muitas vezes precisam de ajuda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para eles, se alguém tem curiosidade de saber como eles trabalham, como eles começaram, para poder implantar na sua escola, no seu museu, tem um microfone à disposição aqui. Eu peço que você diga o seu nome, qual a cidade e faça a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Andrelina, eu sou educadora social do Museu do Folclore. Eu gostaria de saber como é que funciona os agendamentos do setor educativo do Museu de Arte Sacra. A questão do agendamento, a gente pede para começar a agendar a partir ali de 10 pessoas, tá? Que a gente realmente se organiza, até faz oficina ali na parte externa do museu para essas pessoas. Então, a partir ali de 10 pessoas, a gente pede para estar agendando. Então, vem uma pessoa, né, fala a quantidade, e a gente se organiza com a questão da idade, né, das pessoas, né? Então, a gente organiza nessa questão. A partir de 10 pessoas, assim, a gente pede para estar agendando, mas aí tem que ser, ou liga, né, para a gente, ou vai lá para estar agendando essa visita. Já com as escolas é diferente. Nós ligamos para várias escolas, inclusive nós temos 2 escolas que estão sempre presentes. Uma é a Nossa Senhora Aparecida, que é ali nosso vizinho, e o Vicunha, né, que também tem um lado social e que eles sempre estão presentes com a gente lá. Então, as escolas, os meninos ligam e muitas das vezes a gente vai até a escola, se for o caso, como aconteceu lá no Chico Triste, né? Aconteceu no Chico Triste, a gente, inclusive, ajudou os alunos a montarem uma exposição de artes, porque eles queriam, então, a gente cedeu vários quadros de fotos, né, para que eles pudessem fazer esse trabalho. Então, inclusive, se a gente for requisitado numa escola para estar acompanhando, a gente vai. Mais perguntas? Eu peço que você diga o seu nome, né? E de qual cidade você é, hein? Sou de Djalma, sou aqui de Museu de São José dos Campos, do Museu de Esportes. Qual que é o tempo de duração da visita de uma escola ou instituição? Oi, Djalma. Então, existem vários tempos. Por exemplo, muitas vezes a escola não dispõe do tempo. Então, 10, 15 minutos. Se eles quiserem participar de uma oficina, vamos supor, uma escola com 30 crianças, eles vão levar pelo menos uma meia hora dentro da oficina, né? Mais 10 minutos para estar fazendo o percurso do museu. Então, dá aproximadamente 40 minutos dentro do museu com a oficina. Agora, sem a oficina, 10 minutos é o suficiente. Mais alguma questão? O seu nome e a cidade onde você mora. Eu sou Manuela, eu sou docente de Estudo da Cultura Popular, do Institucional, Museu do Folclore e Ecomuseu. E eu vejo, Edna, que o seu efetivo ele é composto majoritariamente por estagiários. E, na verdade, não é uma pergunta, é um elogio para o seu trabalho. Você já foi a minha orientadora de estágio há muitos anos atrás, para não confessar a idade nem minha nem sua. E, na verdade, é um elogio para o seu trabalho como orientadora de estágio. Meninos, vocês têm o grande privilégio de estar trabalhando com ela, que valoriza bastante, né, o trabalho e a formação do estagiário, né? Você vê que são 5 estagiários, obviamente com uma formação muito rica e toda adquirida no Museu de Arte Sacra, nos museus que você faz a gestão, e, na verdade, é só para elogiar mesmo o seu trabalho nesse processo de formação
desses profissionais futuramente de museus muito bem feita. Eu agradeço muito, são 27 anos dentro dessa casa maravilhosa, que é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O meu trabalho é minha vida, eu já me aposentei tem 7 anos, mas eu não consigo ir embora, não é? E hoje a minha equipe é de 9 estagiários, infelizmente, os outros que estavam aqui precisou sair numa emergência lá no Museu Municipal. Então, eu agradeço muitíssimo vocês, e principalmente, como eu os chamo, agradeço essas crianças porque eles são o futuro. Eu não vou estar aqui por tanto tempo e eles têm uma vida para começar. Então, eu digo a eles, daqui vocês vão levar exatamente aquilo que vocês quiserem. E dentro dos museus, eu quero agradecer também o Museu do Folclore, que tem sido um grande parceiro, foi um parceiro assim fundamental durante o tempo de pandemia, porque nós estávamos fechados em reclusão mesmo dentro dos museus, e era dentro da participação das terças de museus que a gente conseguia ter forças para continuar o nosso trabalho. E ali mesmo a gente montava os grupos, dentro do próprio museu a gente fazia debate de apresentações que eles criavam. Então, olha, é uma equipe abençoada, eu tenho muita sorte. Quero deixar aqui um registro. Uma das minhas estagiárias, a Larissa, que passou por mim, que também trabalhou lá com a Maria, no Ecomuseu. Entre 1000 candidatos, ela foi a primeira colocada no Felícia Lerner. Está trabalhando com a Marina. Então, quer dizer, eu tenho 2 fora do Brasil, que já estão lá há bastante tempo. Então, eu digo a eles, a minha carreira está se findando, eu já me aposentei e tudo, mas vocês têm uma vida inteira pela frente. Mais alguma questão, pergunta, curiosidade? Peço que diga o seu nome e a cidade. Bom, eu sou joseense, nascida aqui, Alessandra, né? Trabalho na APVE, que é a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. Parabenizo mais uma vez aí pelo trabalho de vocês. Hoje eu estou lá como coordenadora cultural, porém minha formação, eu sou terapeuta ocupacional e, conforme os meninos falaram, aí, esse trabalho é fantástico, principalmente a parte do educativo dos museus. Meu público é um público que tem até uma condição social boa, né? Então, eu promovo muitos passeios com eles e sempre, sim, passeios com cunho culturais, né? Levo eles para outras cidades e vou fazer um trabalho, já combinando com vocês aqui, bem intenso em São José dos Campos, porque eu percebo que muitos vieram de fora da cidade para trabalhar aqui, né? Hoje moram aqui há anos, mas outro dia eu perguntei, quantos museus tem em São José? Eles me perguntaram, tem museu em São José? Eu falei, nossa, gente. Então, está aqui, quero fazer um trabalho. Acho que vocês estão tendo uma oportunidade fantástica de trabalhar com diversos públicos, né? Porque é diferente a parte pedagógica, que você vai lidar com uma criança, com um idoso. Eu sempre falo muito isso para tomar cuidado, para não infantilizar o idoso, né? Então, eu imagino que vocês devam ter uma abordagem totalmente diferente quando esse público chega lá no museu, assim como as pessoas que têm algum distúrbio, né, psicológico. Eu imagino que seja um trabalho aí todo de estudos, né? Parabéns, viu, gente? Estou muito feliz, e feliz por ser joseense e por ver que as coisas aqui estão seguindo, né? A gente luta, mas estão seguindo. Obrigada. Obrigado. Agora, mais uma pessoa idosa que quer colocar uma breve questão. Boa tarde. Eu só queria colocar que eu só vim porque a minha amiga pegou um panfleto, né? Então, eu não pedi, eu ia perder. Não sabia do trabalho de vocês, tá bom?
Obrigada, e fiquei muito contente, feliz por saber. Agora eu vou correr atrás. Então, fica o nosso convite para que a senhora vá até o museu mesmo. E no sábado nós temos música. Música com o povo para poder dançar no gramado. Temos as meninas da palhaçaria, temos os cantores de rua também. Então, é uma programação muito boa e eu espero a senhora por lá. Muito obrigada, equipe do Museu de Arte Sacra. Na sequência, teremos a participação do Museu de Esportes. Chamo ao palco Djalma Penha, formado em desenho industrial e pós-graduado. Na sua apresentação, vai abordar ações colocadas em prática pelos museus que colaboram com a ODS 12, consumo e produção responsáveis. Boa tarde, pessoal. Eu sou supervisor do Museu de Esportes. Fui para o museu em 2005, né, e o museu foi fundado em 1999. Eu falo que o Museu de Esportes de São José é um museu itinerante, porque ele foi fundado aqui na... A Edna está dando risada, a Edna conhece a nossa história, né? Foi fundado aqui na Capela da Tecelagem Paraíba, naquele vidro espelhado. Em 99 foi inaugurado, e devido à estrutura do prédio, ser de vidro, acabou mudando. Em 2002 foi para a antiga Câmara, né? Fomos morar no subsolo, né? Ficamos lá até 2017, tá? E a proposta que eu vou... Não, primeiro falar um pouquinho do museu. Pode passar, Mariana. Não está aqui. Isso. Pode passar para o próximo. Não está rodando? Não. Ixi. Complicou. Enquanto isso, eu vou... O Museu de Esportes de São José, ele trabalha com exposições de longa e curta duração, e também a gente recebe exposições de fora, né? Como foi o caso a Bola, que veio uma exposição do Ceará, né? De um artista plástico lá do Ceará, que acabou vindo para São José. E agora a gente vai estar recebendo também, a partir de 12 de junho, uma exposição sobre as mulheres, né, do futebol feminino. Tá, aqui. O Museu de Esportes de São José dos Campos é um centro de exposições e visitação, inaugurado em 30 de julho de 99, aqui na Casa do Jovem, né? Dentre os trabalhos realizados, destaca-se o desenvolvimento e execução de programas, projetos, pesquisa e estudos, buscando a preservação da memória esportiva da cidade de São José dos Campos, através de programas de trabalho que visam salvaguardar, recuperar, restaurar e ampliar seu acervo, que é composto por mais de 27 mil itens. Tá? Esses 27 mil itens são peças mesmo, tá? Não conta boletim de jogos, né? E a parte também de alguns documentos. Temos fotografias, que é o acervo maior nosso, que temos 12 mil fotografias, arquivos audiovisuais. Nós temos no museu fita VHS, fita cassete de jogos, disco de vinil, né? Porque quando você pergunta para alguém o que você acha que vai achar no Museu de Esportes, o pessoal fala que é fotografia e troféus, tá? Mas nós temos assim umas relíquias. Temos caixa de panetone, temos cinzeiro, que foi confeccionado aqui em São José pela Cerâmica Vines, tá? Temos premiações, temos na faixa de 1.800 troféus,
né? E temos materiais, bola, raquete, taco, tocha, tem uma tocha olímpica das Olimpíadas que passou por São José, livros e documentos. Esse acervo está praticamente 90% disponível no nosso site, está tudo online, tá? Bom, em relação às ODSs, foi conversado, a gente discutiu, né, sobre estar falando, foram 3 opções. Foi o ODS 3, que é assegurar uma vida saudável e promover bem-estar, que a gente trabalha isso no museu. ODS 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nós fomos uma das primeiras instituições a nível nacional a fazer uma exposição sobre as mulheres, que foi no 93, 94, que a gente fez antes do museu ser fundado, a gente já trabalhava com essa, né, com essa opção. Porém, o que a gente selecionou foi o ODS 12, consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. A gente fez isso baseado em nossas exposições. Aí vocês vão entender agora por que ele foi selecionado. Tá. O tema foi selecionado por formatos e materiais escolhidos para suportes das novas exposições do Museu de Esportes de São José dos Campos, pensando sempre no reaproveitamento para empréstimos, escolas, instituições, parques e eventos. Tá? Porque a gente não tinha material disponível para as instituições quando procurava a gente, né? A gente pensamos em remodelar todas as exposições, né? Porque o material que a gente tinha exposto no museu em 2002, que foi implantado no Museu do Centro, mais o que foi utilizado aqui de 1999, ele acabou sendo danificado devido ao formato do suporte exposto, que acabou danificando as peças. Tá. Esse painel aqui de baixo, né, foi os primeiros painéis de vidro que foram instalados aqui na capela. Eram painéis de 2 metros por 1 de vidro, tipo sanduíche. Agora imagina, você com a equipe para abrir esse painel e montar as fotos dentro. Você virava, o que acontecia com a foto? E lá no centro a foto não caía, Edna, mas a foto ficava tudo de lado, porque você não podia colar. Né? Porque ali você usava a foto frente e verso e ela tinha que ficar tipo flutuando, né? Então, aí quando foi para o centro levou esses painéis e instalou lá. E lá foi colocado esses outros de vidros também, que é a mesma estrutura. Agora imagina, você colocar esse tipo de material num museu que a umidade chega a 80%. O que acontece? Né? Chegou uma hora que você não conseguia entrar no museu devido à síndrome do vinagre. Né, que a maioria do pessoal que trabalha em museu acho que sabe o que é isso, né? Aí você abria um quadro daquele ali, você tinha que usar uma máscara, porque era insuportável, né? E era perigoso também. E aí o que a gente fez? A gente pensou, né, em formato diferente para estar utilizando, porque o museu ele tem uma rotatividade de exposições grande. A gente chegou a montar 3 exposições de curta duração no ano, né? E aí você faz o que com esse material? Você reaproveita ou não? Né? Aí a gente escolheu umas opções. A parte amarela ali foi a primeira exposição que eu montei no museu, que a gente fez um estudo, usamos um suporte, né, que vai direto na parede e que usa as legendas. O interessante dessa exposição é que a gente faz o quê? Já é rotina do museu expor as fotos com nomes dos jogadores ou personalidade, né? E a gente usa essas legendas como pesquisa, a gente deixa o espaço em branco quando não tem o nome. Quando vem alguém, faz a visita, identifica, a gente já coloca de lápis e depois atualiza o banco de dados e atualiza a legenda. É uma forma de pesquisa com o visitante, né? A Pink foi a segunda exposição, que é um material também que ela não é tão resistente, igual ao amarelo, os dois não resistentes. Agora, a de baixo já é uma exposição que a gente usou um material mais resistente, né, que tem muita utilidade para as escolas. A gente começou a implantar esse sistema no museu a partir de 2007. Tá? A primeira foto lá também, a gente usou um painel diferente, mas tudo em PS, que é resistente, tem a história, tem as fotos e tal. Né? E as duas de cima são exposições que o museu fez como itinerante. Essa que é mais colorida foi no período da Copa, não, das Olimpíadas, quer dizer, aqui no Brasil.
Foi uma exposição que a gente fez em parceria com a Secretaria de Educação, aqui de São José, e que rodou algumas escolas. Inclusive, ela ficou aqui no CEF um período também. Tá? O formato também é um formato que é para ser feita a utilização depois. A de baixo é uma exposição que a gente fez de capoeira. Né? Até os painéis históricos. As primeiras exposições, a gente usava abertura com adesivo, fazia algumas aplicações. Só que a gente percebeu que a gente estava perdendo com isso, né? Porque a exposição não ficava completa, caso você queira emprestar ela para alguma instituição. Então, aí resolvemos fazer tudo baseado em painéis de PS, que é mais resistente. Tá? Essa exposição de capoeira que nós fizemos, ela tem até os instrumentos que a gente empresta também para as instituições, tá? Para as escolas. Aqui já é a aplicação do material em escolas. Né? A gente acabou usando a primeira lá como teste, que foi para o Colégio Anchieta, que a gente tinha um material guardado. Né? Fizemos banners. Os banners que nós temos são exclusivos para empréstimos. Né? Empréstimo ou alguma feira que a gente vai, então a gente leva os banners. Aquele ali é o Colégio Angro. Tá? Embaixo é uma ação juventude da Prefeitura de São José também, que a gente levava os banners e a TV e material educativo. Tá? Agora, já lá em cima, já é uma escola, é o Olímpio Catão. Todo ano eles fazem uma feira, e como é uma escola de ensino integral, eles acabam utilizando muito material esportivo. Tá? E o legal das nossas exposições que a gente tem, guardada, são todas exposições que você pode mesclar uma com a outra. Mesmo elas sendo exposições temáticas, né, você pode estar mudando. Porque, geralmente, as exposições que a gente monta de curta duração são temáticas, né, como natação, capoeira, PCD. E aí você pode pegar uma exposição e mesclar junto com a outra, criar uma nova história, né, dependendo do assunto. Agora, aquela exposição que está com os painéis marrom e a de baixo é a exposição de capoeira. Essa é uma das exposições que mais sai do museu, que é mais emprestada. Né? E ali foi uma professora que pegou com a gente e ela montou essa exposição lá no Vicentino Aranha. Teve um seminário de capoeira lá de 2 dias e ela utilizou. Fez uma parceria com o local, emprestou o local e fez a exposição lá. Tá? A exposição lá de cima é uma exposição também que foi montada, só aquele painel que está em azul que é novo, os outros são todos materiais que a gente já tinha na nossa base de dados lá de exposições. Ela foi montada no Shopping Oriente, foi montada para a Semana de Basquete, que teve em São José. Foi montada lá e depois a gente foi retirado e montado no Centro da Juventude. Nela nós temos um troféu, tá? Mas esse é uma exceção, porque a gente não empresta nada que seja do acervo, que seja peças originais. Tá? A gente só empresta material que foi reproduzido. Embaixo é uma escola também, a Eumano Ferreira Veloso. Eles fizeram um trabalho, né, lá e a gente emprestou as fotos da exposição de rugby para eles. Tá? E a gente tem uma procura muito grande por esse material que fica em nossa base de dados de exposições. Tá, pode passar, Maria. Aqui são o total de exposições que nós temos, são 12 no total. Nós temos a Escolha do Povo, que é uma exposição que a gente fez de pesquisa de público, né? Porque toda visita que é feita ao museu, a gente tem que ter um retorno, a gente não deixa simplesmente a escola vai ao museu, visita o museu e vai embora. Num certo período da visita, é passado para o responsável da instituição um formulário de avaliação. A escola faz a avaliação do museu, como que foi a visita, o atendimento, e dá sugestões também de temas. E o museu faz uma avaliação da escola no verso. Em 2013, 2014, a gente pegou esses 2 anos, verificamos toda a pesquisa de público, mais as reclamações, e selecionamos 8 modalidades. Né, baseado e nessas modalidades, a gente montou uma exposição nova, tá, que chama Escolha do Povo. Atletas do Vale e Atletas que Valem é uma parceria com o SESC, né, uma exposição também que o SESC fez e ficou com a gente. Tricampeão, é uma exposição de basquete. Das Pernadas, na Praça Afonso Pena, que conta a história da capoeira em São José até os Jogos Abertos. Dados de Curiosidades, que é uma exposição de 20 anos do museu, que tem muita curiosidade sobre o esporte de São José.
Esporte em Todos os Lugares é também uma parceria com o SESC. A Estrelas do Futebol Feminino, né, que conta a trajetória das meninas aqui de São José, que elas ganharam 3 vezes Libertadores, não sei se o pessoal sabe sobre isso, que São José, as meninas ganharam 3 vezes a Libertadores, para vocês terem uma ideia, e ganhou o Mundial de Clubes. Né? Essa Estrela do Futebol conta essa parte. Aí o que a gente fez? Parte dessa exposição, a gente está no museu, e como é uma exposição grande, a gente fez um recorte e guardou alguns materiais que podem ser emprestados. Tá? Natação, Vitórias e Conquista. Esporte Sem Limites é uma exposição interessante que a gente fez para a PCD, né, que a gente chegou até a produzir material em braille também. São José Rugby, São José de Todos os Esportes, são várias modalidades do início da história em São José. E São José os Atletas Olímpicos também nós temos material. Como digo para vocês, esse material está disponível no museu. Qualquer instituição pode solicitar, verificar o material. Já aconteceu também de ter escolas que quem solicitou o material não foi a instituição, a escola, foi o aluno, né, os alunos resolveram ir no museu, verificar e montar um trabalho também. Já aconteceu isso, é bem interessante. Tá? Bom, o museu hoje ele está online, né, além de ter todo o acervo, quase todo o acervo nosso online, nós temos também um museu virtual. Você pode navegar pelo museu hoje, tá? É só acessar o nosso site, museudesportes.sjc.sp.gov.br. Lá tem um link que você consegue entrar no museu, tá? Navegar, ampliar, você pode assistir os vídeos que tem nossas TV, tudo online. Tá? E fica também o convite para vocês, se quiserem ir lá conhecer o museu. Tá? Hoje nós estamos lá no estádio Martins Pereira. Basicamente é isso. Perguntas para o Djalma? Djalma, eu ouvi você falar agora sobre a aplicação da pesquisa de satisfação com as professoras. Isso é muito importante, porque na aplicação das diretrizes do desenvolvimento sustentável, uma das dificuldades no museu é avaliar o impacto que essas visitas escolares têm dentro lá dos indicadores dos ODS. Isso é muito importante ser feito. E qual que é o retorno? Vocês fazem uma pesquisa própria para as professoras ou é a mesma pesquisa que é aplicada ao público, para elas avaliarem a satisfação da visita dentro ali da sala de aula? Não, é diferenciado. Nós temos a pesquisa da visita em grupo, né, que é a instituição, não é só a escola. Qualquer instituição em que vai ao museu, que seja um grupo, é avaliado. Né? Você passa por responsável, ele faz a avaliação, faz o apontamento, sugestões. Tem sugestões que é inviável fazer, né? Como já sugeriram, para a gente fazer uma exposição de paraglider, né? De surf. Tem exposições, sim, porque o museu é municipal e o acervo nosso é da cidade. Nós não temos essas modalidades, né? Então é impossível. E geralmente a gente dá retorno para o pessoal. Nós temos a caixa de sugestões, que fica lá, e a partir agora do retorno do museu após pandemia, nós temos o sistema de bilheteria, né? Na verdade, assim, recepção, chega, identifica no cadastro, deixa seus dados ali de básico, né? Com a idade, qual bairro mora, e se quiser deixar o e-mail, deixa. No próprio sistema já encaminha para a pessoa um agradecimento da visita e uma sugestão para ela avaliar o museu também. Isso a gente faz, então é separado as duas, os esquemas é direcionado para o público, né? E dá bastante resultado, nossa. Passar aqui, obrigado. Eu peço que você diga seu nome e a cidade de onde você veio. Meu nome é Márcia, estou coordenadora geral da Escola Olímpio Catão, aqui de São José dos Campos. Primeiro, gostaria de agradecer a Mariana
né, tão gentilmente que fez os convites aqui para a gente estar presenciando, né, todo esse trabalho. E é um privilégio estar falando com o Djalma, porque realmente o trabalho dele com a nossa escola, ele só vem engrandecer todo o conhecimento para os nossos alunos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho que você fez na escola, principalmente na questão de engenharia, porque eu acho que você é um grande engenheiro na questão da construção das maquetes. Ah, sim. Há algum tempo atrás foi solicitado. Você já estava lá nesse período? Estava. Então, a Cristina, que é uma pessoa que é da área de educação física, né? Ela sempre está utilizando o material do museu, sempre solicitando. Agora tem um pedido lá dela já de visita, né, para agendar para a exposição nova. Então, acho que foi, eu não lembro que ano que foi, a gente estava no centro ainda, né, e foi feito esse trabalho junto com a Olímpio Catão, e não foi um trabalho de um dia, uma semana, não, foi, acho que uns 2 meses, eu ia lá, acho que 2 vezes por semana na escola, né, com o pessoal. Foi selecionado os alunos que tinham um interesse em trabalhar com a maquete, né? E aí a gente foi para a escola e aí eles escolheram para fazer uma maquete só. Só que a maquete também unia a matéria de matemática, né, para fazer cálculo, medição, essas coisas. E os alunos escolheram fazer uma maquete do estádio do Corinthians. Nossa, pena que eu não tenho essa foto, gente, mas ficou linda, linda, ficou muito bonita. E foi tudo feito com material alternativo, os alunos que conseguiam, atrás de material para fazer. A gente conseguiu fazer o campo, fazer a arquibancada, fez a parte de vidro, ficou uma maquete, coisa mais linda. E eles, né, a gente ficou preocupado, porque eles iam usar estilete, régua. Ixi, não teve problema nenhum. Foi um trabalho assim gratificante estar realizando esse serviço com eles. Só que assim, agora o museu está com a equipe mega reduzida, né? E não dá para a gente fazer mais esse trabalho. Mas foi feito um trabalho na pandemia também, com a escola de novo, que a Cristina pegou e queria refazer o trabalho de maquete. Só que os alunos estavam em casa. Como fazer um trabalho de maquete com os alunos que estão em casa? Alguém tem ideia? Jogos. Tem um joguinho aí que você consegue fazer maquete. Minecraft. Então, foi feito um trabalho com os alunos em casa, cada um na sua casa, fizeram seus trabalhos, gravaram um vídeo, gente, fazendo as maquetes, mandaram foto. E eu usei a plataforma do Estado e a gente montou uma exposição virtual. Olha que coisa legal. Né? Isso é fantástico, gente. Porque, assim, eles não podiam ir para a escola e conseguiram fazer o trabalho. Eu fiquei, assim, emocionado, porque a gente até colocou a exposição, ficou online. Tem umas alternativas muito boas para a gente trabalhar. Essa parceria de museu e escola, atividade extramuros, cada vez surpreende mais a gente, porque também vem deles as ideias, né, de estar fazendo os trabalhos. Foi uma experiência assim que inesquecível mesmo e única, né? E outra coisa, o Olímpio e o Catão também, eles fazem trabalho com as equipes de modalidade da cidade, tá? E o museu faz alguns vínculos também com a escola, porque assim, quando a agenda visita na escola, a gente no momento está parado, mas a primeira coisa, você vai fazer a visita, qual que é a finalidade da sua visita? Você vai vir só para conhecer o museu, só turismo? Ou você tem algum trabalho desenvolvendo com os alunos? Que nem aconteceu o ano passado, uma escola municipal também, na Zona Sul, né, fez um trabalho, pediu para levar ex-atletas, levar atleta atual para a escola. A gente faz esse vínculo também, né, para estar desempenhando. Tem mais pergunta, né? Agora nós encerramos a parte de questões. Agradecemos demais ao Djalma. Eu que agradeço pelo convite. Nossa. O trabalho que você faz, levando as escolas ao museu, levando o museu às escolas, é algo que deve ser replicado. Se alguém tem
interesse, procura o Djalma, que ele vai levar a bola, lá vai levar troféu, tudo que a criançada gosta, tá bom? Olha, não posso fazer isso. Peças originais não podem sair do museu. Não, mas as cópias podem. E outra coisa, lá hoje a gente faz a visita mediada no museu e faz a medita no estádio também, tá? Não é só o museu, a gente apresenta o Museu de Esportes, apresenta a história do estádio, né? E faz algumas atividades também interativas com alguns jogos. Tá, obrigado, gente. Nós que agradecemos. Obrigada, Djalma. Agora teremos a apresentação do Ecomuseu de São José dos Campos. O Ecomuseu de São José dos Campos vem com a participação de Maria Siqueira Santos, que é pesquisadora do Centro de Estudos da Cultura Popular e gestora do Ecomuseu de São José e do Museu do Folclore. O título de sua comunicação é Ecomuseu de São José dos Campos e o desenvolvimento do território por meio do patrimônio. Saliento que Maria Siqueira é coautora de diversos livros sobre ecomuseus e folclore, e por isso sugiro que consultem o programa do evento disponibilizado no perfil do Instagram, @museus_ods, @museus_ods, para conhecer mais sobre a trajetória profissional de todos os comunicadores deste evento. Por favor, a palavra é sua. Agora funcionou. Pronto. Eu tenho uma apresentação também para fazer. Agradeço o convite da Mariana. É muito interessante essa oportunidade da gente estar aqui e encontrando os outros museus de São José e trocando algumas experiências. Em 2016, 2017, a gente trabalhou num projeto chamado Programa de Educação Patrimonial, o PEP, e nessa ocasião, tive a oportunidade de conhecer muitos museus, especialmente o Museu de Arte Sacra, o trabalho da Edna, um museu municipal, a Igreja de São Benedito, que na ocasião estava aberta e era a sede do PEP. Então, foi uma boa experiência para a gente trocar. E aí, depois que o programa acabou, a gente se distanciou, né, dessa troca. A Edna citou aqui a troca que acontece com Terças com Museologia, que é um programa do museu e que trabalha com outros museus e outras pessoas interessadas. Mas eu vim falar do Ecomuseu, porque é a Camila que vai falar do museu. Então, deixa eu falar do Ecomuseu agora. O Ecomuseu é um projeto que ele já nasce sob o signo das ODS. Na verdade, ele é um museu bem mais novo do que os museus que foram apresentados aqui. Ele tem 8 anos, é de 2015, embora a dona Ângela já vinha trabalhando com essa proposta de Ecomuseu desde o ano 2000, quando ela foi participar do Encontro Internacional de Museus de Ecomuseus e Museus Comunitários em Santa Cruz, no ano 2000, e depois, em 2004, ela participou da criação da ABRENC, que é a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, e ela é sócia fundadora dessa associação. Então, de 2004 a 2014, a dona Ângela tentou trazer essa discussão para São José dos Campos. Em 2014, a gente conseguiu realizar a jornada de formação em museologia comunitária aqui no CEF, inclusive hoje, na hora que eu cheguei, fui voltando o vídeo, lembrando daquele dia da minha apresentação, que a Rosa estava no médico, porque eu estava doente, e eu estava apresentando aqui. E lá se vão 10 anos, quase. E o Ecomuseu, na sequência, conseguiu um patrocínio da Petrobras. Então, isso é uma realidade das organizações do terceiro setor. No caso, o CCP é uma OSC, uma organização da sociedade civil, que tem ideias, mas não tem dinheiro. Então, precisa captar recursos, né? Então, essa é uma dos desafios do CCP, Centro de Estudos da Cultura Popular, que é a captação de recurso. E essa captação de recurso para o Ecomuseu, a gente conseguiu fazer via edital, Petrobras Socioambiental, e até hoje, o nosso recurso ele vem da Petrobras, do programa Petrobras Socioambiental.
Então, é um projeto que ele tem ele está no terceiro ciclo de 24 meses, estamos terminando. Aqui na plateia tem bastante gente do Ecomuseu, do museu, o Marcelo já apresentou aqui também, Marcelo, que é coordenador de agroecologia. Então, o museu, eu não vou estender muito no conceito de ecomuseu, porque senão vou demorar muito tempo, e o tempo é curto, já estamos tudo estourado, né, Mariana? Mas vale a pena pesquisar, é um conceito que vem da década de 70, no bojo das discussões de ecologia, de museologia, quando os museus começam a questionar, os próprios museus a discutir o papel social do museu. E é quando surge essa discussão, cuja data de nascimento é marcada na mesa de Santiago. Então, foi uma reunião do ICOM, que é o International Council of Museums, o Conselho Internacional de Museus, ligado à Unesco, e que fez, então, essa reunião em Santiago, no Chile, num movimento de busca de identidade dos museus latino-americanos, que estavam procurando entender qual que era a sua história, qual era a sua posição, né? Já havia uma discussão de museus comunitários no México, muito forte, paralela a essa discussão do ICOM. E o Ecomuseu, no Brasil, ele chega na década de 90, especialmente na Eco 92, quando é definido pelo governo municipal do Rio de Janeiro que eles iam investir no Ecomuseu de Santa Cruz, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, numa área suburbana. E lá começou, então, esse primeiro Ecomuseu, que é um museu comunitário. E aí vai essa questão da terminologia. Então, vocês vão ouvir ecomuseu, museu de território, museu de vizinhança, museu a céu aberto, enfim. Existem várias terminologias e cada um deles tem a sua característica, não é à toa também os nomes, né? Mas nem todo ecomuseu é comunitário. O Ecomuseu de Itaipu, que é oficialmente o ecomuseu mais antigo do Brasil, ele não é um ecomuseu, ele não é um museu comunitário, ele é um ecomuseu, mas não é um museu comunitário. Então, não necessariamente todo ecomuseu é museu comunitário, mas todo museu comunitário é museu comunitário, e por extensão é um ecomuseu. Mas aqui a gente trabalha com o nome Ecomuseu dos Campos de São José. Esse nome ele vem a partir do primeiro bairro que nós começamos, que era o bairro Campos de São José. E aí, então, essa questão do nome, né? São José dos Campos, Campos de São José, e a ideia com esse nome era mesmo ampliar, embora a gente estivesse trabalhando no bairro Campos de São José, o nome ele amplia para uma questão da paisagem, né? Nós estamos nos campos de São José, nos campos do Cerrado e da Mata Atlântica, nessa área de fronteira de biomas, e onde a gente traz esse nome, consegue trabalhar a paisagem, não só a paisagem, como a comunidade local, né? Então, dentro desse conceito de ecomuseu lá da década de 70, existem um tripé, né, que vocês vão pesquisar e vão encontrar, que é o território, comunidade e patrimônio. Então, o ecomuseu ele trabalha muito fortemente com esses três conceitos. Então, ele é um museu diferente, não necessariamente ele tem sede, ele tem exposição. Muitos ecomuseus têm sede, têm exposição, a sede é um lugar tombado, mas ele não necessita de ter uma coleção, de ter um setor expositivo para acontecer. O ecomuseu ele é mais essencialmente educativo, né? Mas ele é um educativo também que extrapola o espaço do museu, e assim é também hoje a realidade de muitos museus, como a gente viu aqui. O Museu de Arte Sacra já extrapolou as paredes, o Museu de Esportes também, o Museu do Folclore, enfim. Acho que isso também é uma discussão que vem sendo realidade em todas essas vertentes de museu. Mas o Ecomuseu dos Campos de São José, ele é um ecomuseu que nasce já para a comunidade. Então, no sentido de que nossa origem era trabalhar com a comunidade. A gente não tinha sede, a gente não tinha muito recurso, não tinha muito pessoal, e o que a gente queria conhecer era o território. Então,
A primeira ferramenta do Ecomuseu é a roda de conversa, como o Marcelo já falou. A roda de conversa é uma atividade muito importante. Essa roda de conversa é aberta a todo o público. Quando a gente começou no Campo São José, era com os moradores do Campo São José. Hoje a gente trabalha em 17 bairros, mas a gente tem entendido que esse trabalho é um trabalho municipal e, quiçá, regional. Então, aberto a qualquer pessoa que queira participar. As reuniões atualmente acontecem na Vista Verde, num espaço sede do Ecomuseu, um espaço núcleo, a gente chama de núcleo do Ecomuseu, porque ele é somente um local para reuniões, para guardar as coisas, para fazer algumas atividades, para servir de exemplos para algumas atividades, mas a ação se dá no território. Então, eu vou mostrar algumas imagens que aí facilita falar. Isso aí pode passar, Mariana? Então, a gente fez algumas seleções dos ODS para poder mostrar como é que a gente tem trabalhado os ODS. Como eu falei para vocês, o Ecomuseu ele já nasce nesse signo do meio ambiente e da escassez dos recursos. Então, essa discussão é muito fundamental. Quando a gente começa lá em 2015, nas rodas de conversa, as primeiras rodas de conversa, lembrando que a gente fez pesquisa de campo durante 6 meses antes de propor qualquer coisa. E aí, depois disso, começaram as rodas de conversa. E nas rodas de conversa, cada um era convidado a levar aquilo que tinha em casa, que era objeto de saber ou que era um objeto de narrativa, ou seja, um objeto da memória, que era da avó, uma ferramenta que o pai usava, que a pessoa continuava usando, um objeto que com aquele objeto a pessoa pudesse contar a história do bairro ou da família, ou mesmo um artesanato, uma receita, e as pessoas levavam e a gente começava essa discussão sobre o patrimônio, essa pesquisa, essa coleta de informações sobre o patrimônio, e nesse movimento as pessoas também iam entendendo como elas poderiam usar o conhecimento delas, o patrimônio material, para desenvolver o território. Então, a gente tem uma frase do Hugues de Varrine, que é um museólogo pensador da ecomuseologia, que diz que o trabalho do ecomuseu é colocar o patrimônio para desenvolver o território, né? Então, eu troquei a frase, a ideia é essa. E aqui, então, a gente está falando do ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, com algumas imagens de 3 bairros. Aquele lá em cima é uma postagem no nosso grupo de WhatsApp, e a pessoa está compartilhando lá a produção da horta do Jardim Nova Michigan, né? Então, são movimentos de horta que quase que invariavelmente já existem, ou existe à vontade, já existe uma semente dentro das pessoas, mas não tem uma articulação, ou elas não sabem como fazer isso no terreno público, ou tem conflitos de vizinhos. Então, o Ecomuseu ele trabalha muitas vezes para resolver esses conflitos e ajudar a disparar a ação, mas a ação é da comunidade. Então, ali é esse exemplo. Aqui em cima e aqui embaixo são dois locais no campus de São José. Então, ali o que o Marcelo falou dos espaços de horta, na divisa com a Transpetro, é aquela cena ali de cima. Ali era uma área tanto uma quanto a outra eram áreas de descarte, de entulho e de degradação ambiental, e hoje a gente tem essa realidade das hortas. Aqui embaixo, ali à esquerda, à direita, né, para vocês. Na Vista Verde, é uma atividade também de horta e compostagem, que o Marcelo também já falou aqui, no bairro Vista Verde. Pode passar. Com relação ao ODS 4, que é a educação de qualidade, a gente trabalha, além das atividades de educação informal, né, de educação popular, que o próprio Ecomuseu faz, a gente trabalha em parceria com as escolas e os vários níveis estudantis. Então, aqui a gente trouxe uma foto ali no canto de uma escola municipal de ensino infantil, uma EMEI, no jardim, no residencial Flamboyant. Aqui embaixo
É uma escola na Zona Sul de ensino médio, a EEI, porque é uma escola de tempo integral, EEI, professor Nelson Monteiro. Aqui no canto é um plantio de árvores na escola do Frei Galvão. E ali em cima, fechando uma atividade do Jardim Sensorial na Casa do Idoso Leste, que fica na Vista Verde. Então, aqui a gente tem desde a criança pequenininha até o idoso, e faltou aqui nessa foto as parcerias com as universidades, especialmente a Univap. Né? Hoje o professor falou sobre aquela lei do projeto de extensão, e a gente tem trabalhado com a Univap, nessa demanda da Univap com os projetos de extensão. Pode passar, Mariana. O ODS 5, que trata da igualdade de gênero, então segue aí algumas fotos de atividades onde o protagonismo é da mulher. No CSCP, a gente tem uma grande maioria de mulheres trabalhadoras nos 2 projetos. Eu não sei onde andam os homens, estão tudo com a Edna. Porque no CSCP a maioria é mulher. Tanto trabalhando quanto na comunidade impactada. A gente tem muita participação das mulheres. Então, ali é uma cena da Feira de Saberes e Fazeres, que é a feira que o Ecomuseu faz desde 2015, proposta junto com a comunidade do Campo São José. Hoje ela já está diferente do começo, porque no começo eram 5 pessoas do bairro que ajudavam a gente a montar, hoje a gente tem mais estrutura. E a gente abriu também a possibilidade de venda para artesãos da cidade toda. A questão essencial é que a pessoa tem que vender um objeto que ela faz e que ela tem uma história para contar sobre aquele objeto. Ela tem uma necessidade de fazer aquilo, ela tem uma força, algo que move ela a produzir aquele artesanato, que dá para ela uma consistência discursiva. Então, ali é a Lídia, que é do Campo São José. Aqui, nesse canto em cima, são as mulheres do Campo São José que se reúnem toda segunda-feira para a roda de artesanato, de troca de saberes. Ali embaixo é uma senhora trabalhando na horta, nesses espaços de horta em frente à casa. E aqui uma atividade na escola sobre compostagem. Cadê a Mariana? O ODS 6 relacionado à água potável e o saneamento. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, que vai desde a captação da água da chuva. Então, a gente fez a calha, pela calha do nosso espaço lá na Vista Verde, a gente tem essa experiência, esse laboratorial. Então, a gente fez essa captação, foi uma oficina, onde o Sena, que é o morador lá do campus de São José, ensinou a fazer a captação da água da chuva. Instalamos lá. Temos um vídeo no YouTube que ensina a montar a calha, a montar o sistema de captação da água da chuva na calha. E eu continuo usando a água dessa bombona, mesmo há tantos dias sem chover, para molhar as árvores ali do nosso viveiro. Eu não sei de onde sai água, porque toda vez que eu ligo a torneirinha tem água lá dentro. Então, funciona. E isso porque a gente não fez a calha inteira da casa, porque a gente teria dificuldades financeiras, é uma casa alugada, enfim. E aí a gente fez só de meia calha, E a bombona é pequena, então se tem muita chuva até extravasa. Mas funciona, e a gente usa bastante a água da chuva para fazer diversas coisas. Espera só um pouquinho, volta lá. Ali em cima, não, volta para o 6. Está indo para frente. Bom, lá no 6 tinha uma cena que era ali no rio Alambari. Aí. Então, essa questão da água potável, Ali é o rio Alambari, um rio que tem vários problemas. Problema de assoreamento, de degradação das margens da mata ciliar, e um outro problema é com relação ao descarte de esgoto. Então, nessa foto aí, foi uma articulação de uma visita que a gente convidou a Prefeitura, a SMC e a Sabesp, para vir olhar a situação que estava o rio, porque era um ladrão da Sabesp que estava descartando o esgoto. Então, tem essas questões da estrutura da cidade, Como
o professor Trajano estava falando hoje sobre o ODS 11. Né? Essa aqui também poderia, essa imagem poderia entrar no ODS 11. Então, as cidades, elas precisam, e os governos precisam olhar sobre isso, porque se constrói um bairro novo lá em cima do morro e o sistema de esgoto é o mesmo. Então, é óbvio que ele não vai aguentar. Né? E o sistema de esgoto não aguenta e despeja o esgoto no rio. E esse rio vai para o Rio Paraíba e é a água que a gente bebe. Aí você vai gastar para tratar a água, porque a água está suja. Então, não precisava sujar a água, para não precisar gastar tratando a água, porque senão a gente vai beber água suja. Enfim, são várias circularidades aí. E aqui embaixo é uma atividade de plantio, essas 800 mudas que nós plantamos dessa ocasião. E ali é uma parceria com a Fundaz, do campus de São José, os alunos da Fundaz participando desse plantio. Todos os plantios que a gente fez, dessas 500 mais 800, que vão dar aí quase 1.300 árvores, quase todas elas foram feitas com a parceria da Fundaz e a participação desses alunos. Então, tem aluno que plantou árvore lá em 2015, hoje eles estão grandão e eles passam lá e falam: ah, essa árvore aqui fui eu que plantei. E aí tem todo um sentido e um significado para eles, aquela árvore, aquele lugar, aquele reflorestamento. E é bem interessante. Ali em cima é só mostrando que a gente também, pós-pandemia ou durante a pandemia, como todos vocês, a gente também se adequou às reuniões online, aos eventos online, e a gente manteve essa atividade. Ontem à noite mesmo, o Museu do Folclore fez uma atividade online, porque a gente percebeu que, apesar de ninguém estar aguentando muito mais a vida online, a gente consegue trazer pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo. Né? Nesse encontro de ontem, tinha um rapaz de Honduras participando, tinha gente do Pará, tinha gente de Curitiba, tinha gente de vários lugares do Brasil. Então, embora o público não seja tão grande quanto foi durante a pandemia, é um público que, se a gente faz só atividade presencial, a gente não consegue alcançar, porque eles não estão aqui em São José. Pode passar. Então, aí o ODS 11, das cidades e comunidades sustentáveis. Então, ali é uma cena de uma roda de conversa, porque, como eu disse, o Marcelo disse, eu vou falar de novo, é fundamental a roda de conversa, que é onde a gente discute o que vamos fazer, como vamos fazer, onde vai fazer a feira, em que bairro vai fazer a feira, o que precisa para fazer a feira, se a gente deve abrir vaga para o pessoal da cidade, se a gente mantém a vaga só para o pessoal do bairro. Então, quem vai tem a chance de discutir. Quem não vai, vai pegar o barco andando e tudo bem também, não faz parte. Né? E a gente escreve a ata nessas reuniões, então tem essa documentação de livro de atas, enfim. Aqui é um exemplo da composteira lá do núcleo. Então, a gente tem a composteira no núcleo, a gente tem a composteira comunitária e a gente vai estimulando que as pessoas façam essa atividade diariamente. E estamos avançando. Muita gente tem somado e é curioso, porque as pessoas, depois que elas começam a fazer isso, elas não conseguem mais mandar o lixo para o aterro. Né? Nem falar mais lixo, falar resíduo orgânico. Porque ele passa... A gente já compostou, a gente já mostrou quanto que não emitiu para a atmosfera de carbono e a gente já coletou muito composto. Quantos quilos, Marcelo, de composto? 2 toneladas de composto produzido. Então, que já foi para a horta, que já foi para os vasos, que o pessoal que levou para casa, para seus vasos em casa, enfim. Ali embaixo foi o começo da florestinha, quando ainda chamava fazendinha, que é essa área do reflorestamento nas margens do rio Alambari, e aqui é uma foto do pessoal da Vista Verde. Todos eles são moradores da Vista Verde aqui. Infelizmente, hoje não tem nenhum deles. Seria ideal que algum representante da comunidade estivesse aqui, mas durante a semana é mais difícil. Pode passar. O ODS 12, sobre produção, consumo e produção responsáveis. Então, a própria horta, como a gente já falou. Aqui em cima é uma oficina uma atividade, uma vivência
durante a feira de saberes e fazeres, de produção de produtos de limpeza ecológicos, né? Então, a Camila está aqui, ela que ensina a fazer. É muito interessante porque ela usa a fermentação da laranja, aí tem toda uma alquimia, enfim, e é utilizado como produto de limpeza, e você pode substituir outros produtos químicos e que, quando caem, né, enfim, na corrente da água da cidade, poluem a água, né? Então, esse você não provoca essa poluição. Ali é uma casinha de pau a pique que nós construímos em mutirão, lá no nosso espaço, aproveitando a terra que saiu do chão que a gente arrumou. Então, a gente fez esse reaproveitamento da terra e fizemos juntos também, além de ensinar a técnica, de fazer junto. Essas nossas atividades, elas têm muito a ideia de fazer junto e de promover essa religação comunitária. E aí é muito interessante, porque e depois que isso funciona, para alguns grupos, para algumas coisas, para alguns assuntos, existe sem a gente. Então, a roda de conversa das mulheres lá do Campo São José, que acontece toda segunda-feira, faz muitos anos que elas fazem sem ninguém do Ecomuseu aparecer lá. Elas fazem porque elas já entenderam a importância e o porquê, porque elas gostam e porque faz sentido. Aqui embaixo é uma atividade que aconteceu no Museu do Folclore, mas essa artesã Rejane, ela mora no campus de São José e ela aproveita o material reciclado para fazer as suas peças. E aqui foi uma atividade de horta e compostagem na escola lá do Parque Industrial. Com relação à mudança global do clima, que, na verdade, esse ODS também engloba todos, então é mais ou menos um repeteco assim, das ações, mas dizendo sobre o quê? Sobre o viveiro. A gente tem um viveiro atualmente com quase 1000 mudas de árvores que a gente cultiva, cuida e depois planta nos espaços. Ali em cima o Marcelo está fazendo a compostagem com um morador no terreno ali do Campo São José. Os baldinhos de resíduo aqui, o plantio das árvores e aqui a distribuição do resíduo numa composteira de leira, porque aí tem vários tipos de composteira, dependendo do território, do espaço de quem está fazendo, você vai escolher o tipo de composteira que mais interessa. O ODS 15, com relação à vida terrestre, né? E aí a gente traz ali em cima 3 animais, né, representantes da fauna nativa, e que a gente atua na manutenção e preservação deles de diversos níveis. Então, a primeira casinha ali é uma casinha que a gente fez, essa casinha, mas é uma abelha jataí. Na Vista Verde existe muitas casas de abelha jataí, deve existir pela cidade inteira, e as pessoas às vezes acham que é mosquito, que tem que matar, que tem abelha, tem ferrão, mas essa abelha nativa ela não tem ferrão, ela não provoca mal para ninguém, não vai picar, ela só vai produzir o mel. O ideal é que nem se colete esse mel dela, porque é pouquinho, ela é muito pequenininha, mas ela é muito fundamental para a polinização e para a manutenção das plantas, porque elas fazem a polinização e as plantas podem fazer o seu ciclo de vida por conta da manutenção desses pequenos insetos. Os insetos são muito importantes para isso, né? Ali em cima é o Calitrix aurita, o sagui da Serra Escuro, que é esse sagui nativo da nossa cidade, da nossa região. Antes, quando a gente começou o trabalho no Campo São José, a notícia que se tinha é que só existia Calitrix aurita na mata do campus de São José, e que eram 13 indivíduos que moravam lá. Agora que a gente tem trabalhado em 17 bairros, a gente já viu que o Calitrix aurita ele está em todos os bairros que a gente trabalha, e inclusive na Zona Norte. Então, ele é um animal dessa região. Acontece que a cidade se estabeleceu onde ele morava. E lá no Campo São José, que é uma área de fronteira de zona rural com zona urbana, fronteira de cerrado com Mata Atlântica, fronteira de zona leste com a zona sudeste, enfim, uma região de fronteira lá
você tem uma possibilidade desse animal circular mais, porque você tem mais árvores e tem essa florestinha nativa. Tem uma cabeleira lá que é uma área que não foi plantada, é uma área nativa de Mata Atlântica e Cerrado. Ali é a região do Cajuru. Cajuru é uma palavra indígena, tupi-guarani, e significa boca da mata. Então, é uma região de fronteira do Cerrado com a Mata Atlântica. A gente consegue imaginar os índios que moravam ali, chamando ali de boca da mata, porque era onde começava a floresta densa da Mata Atlântica. Não tão densa quanto lá na Serra do Mar, porque é caminho da Serra do Mar, mas já em direção à Serra do Mar. Se vocês pegarem o mapa do Brasil que mostra aquela divisão entre Cerrado e Mata Atlântica, vocês vão ver que São José dos Campos está bem na fronteira do Cerrado com a Mata Atlântica, e o campus de São José é a linha, porque você olha para o lado de lá, onde tem a Mata do Sagui, é Mata Atlântica, você tem as árvores altas e tal, e você olha para o outro lado da rua, tem a lobeira e as outras árvores mais rústicas do Cerrado. Então, isso é muito interessante. Hoje, isso está no meio das casas, não é tão fácil ver, como era na época colonial ou mesmo pré-colonial. E também a zona leste e a zona sudeste do município é uma região de muitos sítios arqueológicos. Então, recentemente, houve um sítio arqueológico descoberto e analisado no Jardim Mariana, e a gente esteve lá fazendo visita de campo com o pessoal, com os arqueólogos, e é muito interessante. No Putim também foi encontrado uma urna funerária, e existem vários sítios arqueológicos nessa região, encontrados por encontrar e outros que nunca serão encontrados. Mas ali, como o Marcelo falou, é uma área de muitos rios, né? E os povos indígenas, eles procuravam a área de rio, pelo óbvio, pela água, pelo alimento. E ali, Cerrado, Mata Atlântica, você tem uma riqueza muito grande desses ecossistemas, dessa biodiversidade, onde eles pudessem se assentar. E embaixo são atividades de pesquisa e plantio. Esse ODS para falar sobre as instituições eficazes, então eu trago algumas imagens das reuniões e articulações com secretarias municipais e parceiros, então tanto reuniões na própria prefeitura quanto no território, e também com, aqui embaixo, o Comitê Comunitário da Revap, que é uma reunião que acontece nos bairros do entorno da Petrobras, da refinaria. Pode passar. Esse último slide é para falar sobre as parcerias, né? A gente não faz nada sozinho, realmente, precisamos de muitos parceiros, sempre, porque também a demanda sempre é maior do que o que a gente tem de recurso, de pessoas, de ideias. Então, aqui são alguns dos nossos parceiros, porque a gente tem mais parceiros, né? E aí de vários, tanto indústria, quanto universidade, escola, escoteiros, sociedade amiga do bairro, pessoas, projetos, enfim, o Lades, que é um parceiro do INPE. E estamos aí à disposição para qualquer dúvida, perguntas e participações. A gente sempre precisa de gente. Estão todos convidados. Maria, nosso muito obrigado. E a organização do evento pede que a gente, em função do tempo, tenha uma nova disposição. Nós vamos deixar as perguntas da Maria e dos demais museus para o final do evento. Ok? Então, Maria, muito obrigada. E nós vamos chamar agora o Museu do Folclore. Camila Rossi, pesquisadora do Centro de Estudos de Cultura Popular, graduada em Letras pela USP e criadora do projeto Arte Horta.
O título da comunicação da Camila é O Museu do Folclore e a Valorização do Patrimônio Imaterial, Movimentos de Interação e Práticas Positivas. Por favor, Camila. Boa tarde, com licença, que bom estar aqui, falando do Museu do Folclore, esse projeto do CCP, do Centro de Estudos da Cultura Popular, que, como o Marcelo disse, é irmão do Ecomuseu, e a nossa grande mãe é a Dona Ângela. E eu não preparei slide agora para essa apresentação, porque queria falar bem brevemente desse assunto geral, que é a base do Museu do Folclore, que é o patrimônio imaterial, né? E que está em cada um. E esse é, de fato, o foco e o olhar sobre todas as ações do Museu do Folclore, né? Sejam as visitas, tanto as agendadas quanto as espontâneas, as atividades extramuro, né? Extra-quintal. Então, toda a atividade do Museu do Folclore perpassa sobre a valorização da pessoa, né? E da sua história, das suas referências, né? Da cultura que vai fazendo com que essa pessoa se transforme no que ela é, né? Então, Dona Ângela tem uma frase que fala: minha cultura mostra quem eu sou. Então, o convite, quando cada um chega lá no Museu do Folclore, é, de fato, se conectar com essa cultura, né? Se conectar e trazendo as ligações sobre quais foram as suas referências, qual o seu contexto, o que ela traz de aprendizado da própria vida, né? E o quanto isso constitui as suas relações, as suas interações, as suas visões de mundo, né? Então, essa é a base, e é sobre ela que a gente se firma, né? O Museu do Folclore tem uma série de atividades, mas a mais importante delas é a própria exposição, né? Então, quem aqui já foi no Museu do Folclore? E quem não foi, por favor, vá! O Museu do Folclore está aqui do ladinho, no Parque da Cidade, né? Ele já está aí em atividade há 25 anos e um tanto mais, né? Porque tem uma história antes disso também. E essa exposição, que hoje está no Museu do Folclore, ela já tem também 10 anos, né? Uma exposição sobre o patrimônio imaterial, e muito nesse olhar dessa cultura do Vale do Paraíba, né? Então, é muito interessante que qualquer um, quando entra no Museu do Folclore, vai achando lugares de identificação e de conexão com a própria história, né? E é esse o mote mesmo, né? Que a gente vá, a partir desse encontro no Museu do Folclore, com histórias, né, dessa região, que a gente vá se encontrando também com as nossas próprias, né? E que esse encontro possa ser valorizado, porque o que é importante na nossa vida é o que a gente vai trazendo, né? E vai construindo enquanto formação de vida mesmo de cada um, né? Então, assim, queria deixar bem esse lugar, assim, que embora a gente tenha uma série de atividades, a exposição e o Museu do Folclore é o nosso grande mote, né? Porque é ali e é a partir desse encontro que a gente vai fazendo essas pontes, né? Às vezes através da mediação, né, da equipe do museu, às vezes através da própria interação da pessoa com o que está ali sendo apresentado, né? Então, é uma exposição que possibilita esse encontro, né? E além da exposição, né, do Museu do Folclore ali, que fica numa casa especialmente para ela, tem uma outra casa onde funciona tanto a parte administrativa do museu, quanto a biblioteca, que é um espaço muito bonito e muito rico de literatura do folclore, né, dessa região e além também. Então, é uma biblioteca que está aberta para quem quiser conhecer, pesquisar, sentar lá, né, ver o que tem de material. E aberta para as escolas, né, aberta para empréstimo de livro, façam suas carteirinhas. E, além da biblioteca, tem também a brinquedoteca, né, que é uma exposição à parte, e ela também é interativa, porque, de fato, as crianças interagem com esse material que está na brinquedoteca, né, que são brinquedos
sim, tem assim esse contexto dos brinquedos populares, né? Então é muito legal porque vai a criança, mas os adultos ficam ali, eu brincava desse, eu conheço isso. Isso vai gerando, né, insights, assim, estímulos para que a pessoa também vá se lembrando e se conectando, né, com a sua própria história. Então, todas as ações do Museu do Folclore perpassam por essa base, né? Então é isso, o museu está lá no Parque da Cidade, o prédio da exposição, a brinquedoteca, a biblioteca, o grande quintal, né, que o museu está no parque, e isso é, de fato, muito rico, a gente poder aproveitar esse espaço de sentar ali no quintal, sentar na mesa debaixo da árvore, conversar, ouvir as histórias das pessoas, né, e sabendo o que elas foram encontrando e conectando com as suas próprias histórias a partir dessa interação com o museu e com essas conversas sobre o patrimônio imaterial que estão mobilizadas ali, né? Então, o quintal faz parte do museu, né? Isso é muito legal. As visitas agendadas, elas funcionam tanto para grupos de crianças, grupos específicos, né, como CAPS, enfim, grupos de idosos, grupos, né? Enfim, a gente tem lá uma mediação, né? Tem o pessoal que trabalha no atendimento que está lá bem apropriado dessa exposição, né? Não para dizer o que é isso, o que é aquilo, né? Não é essa exposição que diz assim de onde vem, o que é, e é para que essa história do que está apresentado ali vá sendo mote para a pessoa ir se conectando com as suas próprias histórias, né? Então, além desse espaço físico e simbólico do Museu do Folclore, né, a gente também tem algumas programações que fazem parte desse ciclo anual, né, de atividades. Uma delas é o ciclo de Natal, né, que começa ali em dezembro, vai até o comecinho de janeiro, com o encontro das folias de reis, que é um momento muito bonito, né? Tem a abertura do presépio, e esse presépio geralmente não, todo ano, né? Ele é feito por alguém que tem essa história de fazer presépios, né? E que então vai lá compartilhar essa história e fazer junto o presépio do Museu do Folclore, que é recebido, então, esse presépio recebe as folias de reis, né, da região. E é um momento muito bonito, que acontece a abertura do presépio em dezembro e o encerramento em janeiro, né? Então, o ciclo de Natal acontece anualmente. Uma outra programação também anual são os diálogos sobre folclore, né, que é um movimento, ontem à noite aconteceu, esse diálogos, a gente está nessa semana, na verdade, falando disso, né? O diálogo sobre folclore é um movimento para a gente conversar com educadores, com, enfim, interessados em geral também, sobre o que é folclore, né? Porque quando a gente vai na escola pergunta, e aí, gente, o que é folclore? O que vocês acham que aparece, gente? Só as lendas, né? Só os mitos, né? E só fragmentos, né? Quando, na verdade, o folclore ele é um grande leque que trata sobre patrimônio imaterial, sobre cultura, né? Sobre os saberes e fazeres, né, de cada um, de comunidades. Então, o folclore é um tema muito abrangente, muito precioso, né, para ser trabalhado tanto individualmente, quanto em grupos, quanto em escolas, né? Então, o diálogo sobre folclore ele vem a ser esse movimento para a gente trazer esse tema, né, em roda. E ontem aconteceu online, de maneira virtual, e o tema desse ano foi Construções Populares, Saberes e Fazeres das Construções Populares. E no domingo agora, com todos convidados, acontece durante o Museu Vivo, que é uma programação que acontece todo domingo, lá no quintal do Museu do Folclore, onde detentores de saberes e fazeres, né, do artesanato, da música, da culinária, vão compartilhar esses seus saberes ali em roda no museu, né? Então, essa programação se chama Museu Vivo, acontece todos os domingos, e ela é uma programação que agora, esse domingo, está vinculada a esse
para esse movimento do diálogo sobre folclore. Então, se a gente fez essa conversa virtual ontem, no domingo a gente vai se encontrar em roda e vamos falar sobre fogão a lenha, sobre essas memórias, né? Vamos apresentar uma pesquisa que foi realizada durante algum tempo, né? Agora, alguns meses aconteceu essa pesquisa, e vai ser um movimento muito bonito. Vamos construir ali um fogãozinho de chão, com o seu Saturnino, que é detentor desse saber. Então, todo domingo, das 2 às 5 da tarde, acontece o Museu Vivo, lá no Museu do Folclore, né, que é um movimento aberto. Além dessa programação, assim, ciclo de Natal, anual, diálogo sobre folclore, por enquanto anual, mas vamos ver, que a ideia é fazer assim, um ciclo de formação mais estendido. E o Museu Vivo, a gente tem também essas atividades de ir para fora, né, de ir para as escolas. Na semana passada, a gente esteve numa escola conversando sobre patrimônio imaterial, né, trazendo um pouco essa metodologia do CECP, né, que é falar sobre as histórias de cada um a partir de alguns materiais, como o gráfico da Julieta Andrade, né, uma folclorista, o Espelho, Espelho Meu, né, que é um material dela também, que traz esse estímulo para que a gente vá se conectando com o que é nosso, né, imanentemente nosso, né, de cada um. E quando a gente coloca isso em roda, por exemplo, numa sala de aula, a gente vai vendo que, às vezes, o que é nosso também é um pouco seu, também é um pouco seu, né? E aí essas conexões vão também sendo mote para discussões mais amplas, né? E aí, bom, temos essa programação e esse movimento. O Museu do Folclore está aberto todos os dias, exceto as segundas-feiras, né, que é o nosso dia de reuniões. E aberto, cheguem lá, né? Vão conhecer o Museu do Folclore. E aí a gente puxa um gancho, porque quando a gente fala de objetivo para o desenvolvimento sustentável, eu sinto que o próprio encontro, né, ele já gera uma movimentação que a gente possa conversar sobre as nossas práticas, né, sobre as nossas histórias. E isso vai puxando ganchos para que a gente converse sobre outras coisas também, né, como as possibilidades de mais sustentabilidade, né, de como a gente se envolve com as nossas relações. Então, ali na mesa, debaixo da árvore, rola conversa, né? E é muito legal porque a gente faz um movimento relacionado aos ODS na própria prática, né, no próprio dia a dia. Então, a gente tenta, por exemplo, no Museu Vivo, que sempre tem um bocadinho, assim, né, uma coisinha para a gente degustar de alguma culinária, que é o saber e fazer da pessoa que está compartilhando no Museu Vivo, né? E a gente tem tentado, e cada vez mais, e vamos conseguir, por exemplo, esse domingo vai ser viradinho de banana, não vamos servir no guardanapo, vai ser na folha de bananeira. Porque a pessoa falou, eu comia viradinho de banana na folha de bananeira, né? Então, assim, o quanto também a gente, observando as nossas histórias e essas, né, trazendo um pouco esses ganchos, a gente vai vendo que esse lixo exacerbado de hoje, né, todo esse consumo, também é uma coisa que assim não está dado, não precisa ser assim, né? Tem muito jeito de fazer, né? Então, a gente tem tentado muito reduzir o uso de descartáveis, e, além disso, fizemos uma bela de uma composteira. E isso eu queria deixar assim como um incentivo, porque todos os espaços, né, que produzem resíduo orgânico, ou seja, resto de alimento, né, é muito possível ter uma composteira, né? Esse não é o foco do Museu do Folclore necessariamente, né? Falar de compostagem, de horta, né? Como é no Ecomuseu, porém é uma prática nossa não despejar o nosso lixo todo jogado ali na mesma burburinho para o lixeiro levar, né? A gente se responsabiliza sobre as nossas práticas, né? E isso é um convite e uma possibilidade real e efetiva, né? Então, esse modelo de compostagem que a Maria apresentou numa das fotos é um cilindro, né, de malha pop, assim, mais ou menos dessa altura, onde a gente coloca palha embaixo, faz uma caminha de palha, e aí vai colocando o resíduo orgânico e cobre de palha. Coloca o resíduo e cobre de palha.
Essa composteira encheu, a gente começa uma próxima. Quando essa próxima está cheia, aquela primeira já virou terra, boa. Então, o ciclo continua, né? Então, é um incentivo que todo mundo que gere resíduo aí orgânico possa fazer também esse tipo de compostagem simples, acessível, limpinha, né? E que funciona e que é essencial, porque, de fato, né, quando a gente olha para o nosso resíduo, para o nosso descarte, a gente também pode tomar consciência do quanto que a gente precisa, né? E do quanto que a gente gera também impacto com as nossas práticas, e ao mesmo tempo gera impacto, mas também ao mesmo tempo gera solução, né? Então, que a gente possa, enquanto espaços de cultura, espaços de relacionamento entre pessoas, de encontro, né, de comensalidade, que a gente possa também olhar para isso de maneira mais sustentável, né, porque é possível, né, na própria prática. Então, hoje estou passando bem ao passant, assim, porque o Museu do Folclore está aqui do lado, gente. Dona Ângela está aqui, e é uma alegria poder falar pelo Museu do Folclore, né? Essa conversa é muito mais ampla, sempre que a gente senta com Dona Ângela para conversar, Dona Ângela fala, o que importa é a pessoa, né? E é esse um pouco o nosso mote no museu, né? Que a partir desses encontros, que a partir das propostas, e que toda a vivência seja pensada com essa finalidade, né? Da gente se, de fato, encontrar, né? Consigo mesmo, a princípio, né? E depois se colocar em relação. Então, agradecer aqui esse encontro e dizer que eu fico muito feliz da gente poder trocar essas ideias, fico com vontade da gente estar todo mundo em roda, né? Podendo conversar sobre isso com mais tempo, com mais, né, apropriação, e me colocar também à disposição dessa rede de museus para a gente poder ir pensando as nossas práticas e ir criando, né, possibilidades de ampliar essa rede, né, do bem, né, e alinhada a esse tema da Semana de Museus, né, trabalhar juntos, cada um com as suas práticas, né, mas juntos pela sustentabilidade e bem-estar, né. Então, agradeço. E vamos que vamos, né, minha gente? Que tem muita coisa para fazer. Obrigada, Camila. Muito obrigada. E a Camila, representando o Museu do Folclore, bem falou, o que importa é a pessoa. E hoje temos aqui duas pessoas que, quando pensamos em museu, pensamos em cultura em São José, são nomes que vêm logo à mente. Então, nesse momento, a Mariana vai fazer uma homenagem para a Dona Ângela Savastano e para a Edna Martello. Bom, eu vou fazer uma breve homenagem, primeiro mencionando a Ângela Savastano e a Edna Martello, que são duas personalidades aqui na nossa cidade, que fizeram da trajetória dos nossos museus um sucesso. Então, eu vou ao encontro da Dona Ângela, vou levar aqui um bonsai, né, que é símbolo de resiliência, de prosperidade, e eu já entrego para você. Edna, se você quiser vir aqui em cima. Eu vou até você, só um momentinho. Então, vamos lá juntas. Pega uma para mim. Dona Ângela, muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua paciência aqui e pelo trabalho que a senhora fez por todos nós aqui, porque todos nós recebemos bons resultados, somos impactados pelo trabalho dos museus. Quando eu era criança, eu participei, a gente vai no Museu do Folclore, conhecemos todo esse setor cultural aqui de São José, que ajuda tanto as nossas crianças, a sociedade. Então, eu dou essa lembrança para a senhora, e uma das pessoas que fizeram, vamos olhar ali para a câmera, para registrar esse momento, uma das pessoas que me inspiraram para desenvolver esse projeto, que foi lá em Portugal, mas eu consegui trazer aqui para São José, foi a senhora, que eu já acompanhava seu trabalho.
Então, muito obrigada. Agora, a Edna também, que faz um trabalho fantástico, que me acolheu tão bem no museu, sempre teve disposição para ajudar, ajudou muito para que acontecesse esse projeto. Obrigada, Edna, e parabéns pelo trabalho de vocês duas. Sem vocês, eu acredito que nós não teríamos esse grupo maravilhoso aqui, que são os museus de São José dos Campos. Eu gostaria de deixar registrado aqui que grande parte da minha caminhada eu devo a essa mulher que eu chamo de minha rainha, que foi minha co-orientadora, né? Foi minha co-orientadora, Dona Ângela, quando eu estava fazendo o meu TCC. Eu escolhi, na contramão de minhas mestras, falar sobre a festa do Divino Espírito Santo do distrito de Eugênio de Melo. E ela foi o meu porto seguro, porque para falar de religiosidade, festas populares, foi nela que eu encontrei todo o apoio. Então, minha rainha, mais uma vez, obrigada. E continuando, chamo agora a equipe do Museu do Lixo. Agradeço antecipadamente pela participação e colaboração da Urban, por disponibilizar